O perfil do consumidor mudou muito nos últimos anos. Eles estão cada vez mais informados e exigentes. Sou sim. Por quê? Porque eu gosto de coisa boa. Sou pobre, mas gosto de coisa boa. Sou. É? Por quê? Porque eu acho que a gente merece o melhor, né? Já que está pagando. E para não cair em ciladas, a informação clara e objetiva é fundamental. E os consumidores cobram, eles estão de olho. Às vezes o produto que você pega não é a qualidade que você queria. Por exemplo, se você não conhece direito o produto que você vai comprar, você acaba levando gato por lebre. Num supermercado que eu fui, eu levei vários produtos de promoção. Quando eu cheguei em casa, não olhei porque era promoção, era rápido. A data estava vencida. Segundo informações do PROCON do Distrito Federal, os setores mais reclamados pelos consumidores são, em primeiro lugar, o setor de telecomunicações, que envolve telefonia móvel, internet e TV por assinatura, seguido pelo setor financeiro, bancos, financeiras e administradoras de cartão. Em terceiro lugar, o comércio eletrônico, as vendas pela internet. Os planos de saúde também se encaixam nesse ranking e as reclamações são variadas. Autorização para consulta, para exames, tinha que pedir autorização e era chato, né? Marca no livro que tem um médico, você liga, não tem. Às vezes demora a dar uma autorização. Olá, você já percebeu que o programa de hoje envolve os consumidores. A relação entre clientes e planos de saúde foi tema de um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, ao analisarem uma lei do Mato Grosso do Sul, decidiram que, se a operadora negar atendimento médico, deverá justificar por escrito os motivos da negativa. A informação clara e objetiva, além de garantir proteção ao consumidor, ajuda o beneficiário em caso de reclamações contra as empresas. Sem a justificativa do plano, era complicado até reclamar do serviço. Agora imagina você pagar caro por um plano de saúde e na hora em que mais precisa, está vulnerável, tem o atendimento negado pela empresa. Foi o que aconteceu com a dona Maria Terezinha. O sentimento quando isso ocorre... Lesada, que passa tantos anos pagando, eu pago esse plano já há bastante tempo. E quando chega na hora que você realmente precisa, um problema sério, né, que desgasta emocionalmente muito, e eles me negaram. E aí eu realmente fiquei desapontada. Há 7 anos, a aposentada foi diagnosticada com câncer no endométrio. Com a cirurgia, a doença foi embora. Mas, desde então, o acompanhamento precisa ser constante. As visitas ao médico fazem parte da rotina. Eu fiquei com controle médico mensal. Todo mês eu voltava lá para ele fazer acompanhamento. Depois trimestral, depois semestral, depois anual. E aí, em 2016, eu fiz os exames normais e surgiu uma mancha no meu pulmão esquerdo. E aí ele se assustou, pensando que era o câncer que estava se espalhando. Aí pedi esse exame, que é o PET-CT. E aí o plano de saúde não autorizou. Preocupada com a possibilidade de ter que enfrentar a doença mais uma vez, a dor de cabeça de dona Terezinha piorou. Isso porque o exame negado pelo plano de saúde era fundamental. É um exame que você faz uma pesquisa desde o cérebro, da cabeça até o pé. Ele vê sua coluna, vê todos os seus órgãos internos e avalia as condições de saúde no momento. A justificativa do plano foi que o exame não estava na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E eles me disseram que o meu exame não fazia parte da lista da ANS. E aí, como eu precisava fazer, eu estava assustada com o problema do pulmão, aí uniu aí a família, vamos fazer, vamos. Aí eu fiz e paguei R$4.500. E aí passou, fizemos, tudo bem, levamos lá para o médico, aí vimos que realmente o problema do pulmão não era tão grave assim, foi apenas um susto, e passamos. Aí quando foi em 2017, para poder completar o ciclo, né, ele pediu novamente. Aí eu fui lá e eles negaram novamente. A história é comum e se repete com milhares de beneficiários.
Em geral, a negativa ocorre porque o procedimento não está na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O órgão é quem define os exames e tratamentos obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde. Apesar da lista contemplar mais de 3.000 procedimentos, ela ainda deixa de fora alguns fundamentais, como, por exemplo, os tratamentos do câncer. Este advogado especialista em direito do consumidor explica que o rol da ANS não é taxativo, o que indica a ilegalidade da negativa do atendimento. Se há indicação do médico, ele diz que o procedimento é obrigatório pelo plano de saúde. A própria resolução normativa prevê todas as possibilidades que a medicina está à disposição para prestar. E aí, por isso que a interpretação que o STJ dá para esse rol é que esse rol é um rol mínimo, sendo que é garantido ao consumidor acesso a procedimentos cirúrgicos, a procedimentos de tratamento para a sua saúde, independentemente de constar no rol. O que o consumidor deve observar é com relação, por exemplo, à rede de cobertura que ele contratou. Se ele contratou determinados hospitais, contratou o plano, sabendo que ele abarca determinados hospitais, ele deve se limitar a pedir a prestação de serviço naqueles hospitais. Porque senão aí sim pode trazer uma onerosidade excessiva do contrato para o operador e desregular ou desequilibrar essa relação entre operador e prestação de serviço para o consumidor. Agora, se for dentro de um procedimento que o médico entendeu importante que seja feito, o plano de saúde não pode negar com o argumento de que aquele procedimento não estava no rol apresentado e atualizado pela ANS. Já este advogado, especialista em direito médico e saúde, reconhece que a lista da ANS é extensa, mas defende mudanças na lei que regulamenta os planos de saúde. Isso porque, segundo ele, as operadoras acabam sendo prejudicadas. Por quê? Porque você entra no plano de saúde, além das 3.300 procedimentos obrigatórios, você vai chegar a 10.000. A dependendo da evolução da medicina, da incorporação de medicamentos, você vai chegar a vários procedimentos que não estão previstos pela agência, nem ela tem a velocidade de examinar tudo isso, e que a cada 2 anos ela renova esse rol. Então, o plano de saúde tende a ficar cada vez mais caro. Nenhuma operadora hoje te oferece um produto básico. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter problema no futuro. Se não tiver problema com a sobrevivência, a viabilidade do produto, vai ter problema através da judicialização. Porque você compra um determinado produto que possui um rol de procedimentos definido pela própria agência. Quantos? De 3.300 aproximadamente procedimentos. E no final das contas surge um novo procedimento, o médico assistente indica aquele novo procedimento ou aquele novo tratamento e a operadora nega alegando que está cumprindo a norma da agência e ele vai ao judiciário e o judiciário diz não. Aquele rol é meramente exemplificativo, ele não é taxativo. Portanto, se o médico indicou e se tem comprovada eficácia, pague-se pelo procedimento. Essa conta vai cair na mão de quem, futuramente? O empresário não vai assumir isso aí. Quem vai assumir isso aí é o beneficiário. A lista da ANS contempla tanto os planos de saúde convencionais, aqueles coletivos oferecidos pela empresa ou individuais, como os do segmento de autogestão. Ele é aquele onde a própria instituição é responsável pela administração do plano de assistência à saúde, que é oferecido aos empregados, servidores ou associados. O consultor jurídico da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão, admite que a negativa de atendimento pelos planos é um tema sensível e contribui com a judicialização da saúde. Delicada, essa é a palavra, né? Porque quando nós tratamos de saúde, o segmento como um todo é complexo. Imagine que as pessoas vivem mais, a longevidade é maior, ou seja, se você vive mais, com o passar dos anos, você vai ter que passar por mais procedimentos médicos, até para que mantenha uma saúde e viva mais. Agora, não dá para acompanhar o ticket médio de uma operadora cobra de um beneficiário, ok? Com os procedimentos. Todos os dias tem novos procedimentos sendo inventados e é por isso que há, ao meu ver, essa judicialização. Embora a ANS já tenha mais normativa explicitando o rol mínimo, que são diversos procedimentos, todos os dias surgem novos. E, obviamente, quando se fala de saúde, é algo macro e os juízes acabam sendo sensíveis a essa questão. O advogado, porém, defende que os planos não podem ser pegos de surpresa. A partir do momento que o beneficiário ingressa no plano de saúde, seja de mercado ou autogestão, que é o nosso segmento, ele tem uma gama enorme de procedimentos. Mas
vira e mexe, acontece que o beneficiário, um médico específico, acaba solicitando um procedimento que não consta no rol e nem consta no contrato. A operadora, ela é pega de surpresa, porque todos os cálculos, todos os balanços dela são feitos de acordo com o custo médio dos procedimentos constantes no rol. Ok? Então, se não há no contrato e nem no rol, entendemos que ele é indevido, ele não é coberto pela operadora. Porque, na verdade, o que se observa é que as operadoras de plano de saúde não querem assumir o risco que é inerente à atividade profissional que elas desenvolvem e quer pegar esse risco e colocar ele para o consumidor. E quando se sentir lesado, o consumidor pode procurar o judiciário. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal tornou esse caminho mais simples no estado do Mato Grosso do Sul. Garantiu que o beneficiário tenha justificativa por escrito com os motivos da negativa do atendimento. A medida já era prevista pela Resolução Normativa número 395 da ANS. Uma lei estadual do Mato Grosso do Sul foi de encontro a essa norma. Na verdade, quando uma lei como essa do Mato Grosso, ela exige que de forma documentada se entregue para o consumidor as razões da negativa, isso está trazendo o consumidor mais próximo ao Poder Judiciário. E essa, de fato, e naturalmente, é a intenção que as operadoras querem que não aconteça. É a prática que as operadoras querem que não aconteça. Querem dificultar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, enquanto essa lei vem de encontro com o direito do consumidor, permitindo que ele acesse de maneira mais fácil o Poder Judiciário para discutir os seus direitos. E aí, como eu estava comentando, se a operadora, ao negar o procedimento, ela faz, na visão dela, de forma justa, de forma legal, não tem por que ela ter medo de apresentar a documentação, não tem por que ter receio de apresentar essa documentação ao consumidor. Já que é para ter uma relação transparente, a transparência ela vem exatamente na justificativa do porquê se nega. Se a negativa for legal, o judiciário não vai reverter essa posição da operadora. E daqui a pouco, veja como foi esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi por unanimidade. Até já! Uma decisão que garante a informação clara e objetiva aos beneficiários dos planos de saúde. O Supremo Tribunal Federal determinou que, quando a operadora se negar a prestar determinado atendimento, as empresas deverão informar os motivos por escrito. A decisão foi durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão, contra a validade de uma lei do Mato Grosso do Sul. Quando nós ingressamos com a ação, a ANS ainda não havia regulamentado o tema, que hoje, nacionalmente, qualquer operadora que negue um procedimento a um beneficiário, ele pode solicitar ao operador os motivos pelos quais aquele procedimento foi negado, de acordo agora tanto pela lei no estado do Mato Grosso do Sul, que foi reconhecida como constitucional, quanto pela RN 395 da ANS. Por unanimidade, o pedido da instituição foi negado pelo Supremo e a lei estadual segue válida. A norma sul-mato-grossense obriga as operadoras de planos de saúde a justificar por escrito ao consumidor os motivos para negar a autorização para procedimentos médicos. Se tem apenas uma transparência maior para o cumprimento dos termos legislados, não se podendo afirmar que essa obrigação ensejaria qualquer extensão no campo de cobertura adstrita à obrigação contratual assumida pela operadora. O voto condutor para a manutenção da lei foi o da relatora e presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela foi a favor da competência da Assembleia Legislativa do Estado para legislar sobre o tema. O dispositivo, portanto, atende ao inciso 32 do artigo 5º da Constituição, que estabelece que o Estado promoverá na forma da Lei de Defesa do Consumidor e tem-se, então, o Código do Consumidor, Lei 8.078, na qual se reconhece como direito básico do consumidor, aspas, a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Está no artigo 6º, inciso 3, da Lei 8.078. A lei
portanto, que está em questionamento, exige da operadora de planos privados de assistência à saúde entrega imediata no local de atendimento as informações e documentos no caso de negativa de cobertura parcial ou total de procedimento. E o legislador estadual exerceu competência legislativa rigorosamente nos termos da Constituição e, na sequência, conforme o que já dispõe o Código do Consumidor. Portanto, a norma, a lei, no caso questionada, que instituiu prática essencialmente extracontratual, voltou-se à proteção do consumidor. A Unidas argumentava que a Assembleia Legislativa invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Os ministros afastaram esse argumento e seguiram a relatora. O tribunal entendeu que a lei não só respeita os princípios constitucionais, mas também garante o que já está no Código de Defesa do Consumidor. Entendo aqui que a matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental é de proteção ao consumidor, previsto no artigo 5º, inciso 32, maior acesso à informação, artigo 5º, 14, e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, nos incisos 3º e 8º do artigo 6º. Não me parece, como alega a autora, que há violação à competência privativa da União, nem tampouco que diz respeito ao princípio da livre iniciativa. Pareceu-me precisamente que o Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Também não há nenhuma dúvida de que se trata de produção e consumo, o Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável. Nós temos em jogo dois valores importantes. Um é o valor da livre iniciativa, que, no caso, deve ceder ante um outro valor importante, que é o direito à informação que tem os segurados de plano de saúde. Portanto, acompanho Vossa Excelência e adoto os fundamentos do seu voto. Presidente, vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo e, de certa forma, se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados e diz respeito a informações que devem ser prestadas. Tem-se normas versando, portanto, a proteção do consumidor. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado. A ação julgada improcedente nos termos do voto da relatora. E se mesmo com a decisão do Supremo houver resistência das empresas, as reclamações sobre seguradoras e operadoras de planos de saúde podem ser feitas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e devem ser registradas por meio do Disque ANS no telefone 0800 701 9656. Por carta ou formulário de atendimento eletrônico, ou ainda nos núcleos de atendimento presencial. Para mais informações, é só acessar o site ans.gov.br. No próximo bloco, você vai ver que, apesar da lei ser do Mato Grosso do Sul, os efeitos práticos da norma podem abrir precedentes para outros estados. Os detalhes já já. Você acompanha hoje como foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal que garantiu a validade de uma lei do Mato Grosso do Sul que prevê informações claras e objetivas aos beneficiários de planos de saúde. O tribunal foi unânime ao determinar que a lei está de acordo com os princípios constitucionais. Os ministros entenderam que a norma sul-mato-grossense dá concretização aos direitos do consumidor em coerência com o que diz a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor.
Mas quem gostou mesmo da decisão foi a dona Terezinha. Depois de ter um câncer, ela precisou fazer um exame mais elaborado e o plano de saúde negou. Na época, a aposentada não recebeu nenhuma justificativa, não soube nem os motivos que levaram o plano a negar. Também, inclusive, o advogado pediu que ele me desse uma declaração, ele não deu uma declaração. Ela lembra que o plano só protelava a informação, o tempo passava e nada. Protelando, eu ia, toda vez que eu ia lá, ele dizia assim, vai lá buscar, vai lá saber. Eu ia lá pessoalmente, lá na Asa Sul, na 916, ele disse, não foi autorizado, aí você me dá uma declaração. E ele me dava, cada vez que eu ia lá, ele ia me dando. Não foi autorizado, para poder comprovar que eu estava buscando. Mas agora mudou. Dona Terezinha e todos os consumidores do Mato Grosso do Sul terão a declaração por escrito. Se a operadora, ao negar um procedimento, ela faz, na visão dela, de forma justa, de forma legal, não tem por que ela ter medo de apresentar a documentação, não tem por que ter receio de apresentar essa documentação ao consumidor. Já que é para ter uma relação transparente, a transparência ela vem exatamente na justificativa do porquê se nega. Se a negativa for legal, o judiciário não vai reverter essa posição da operadora. Agora, obviamente, o que nós presenciamos no dia a dia é que a maioria das negativas são sim devidas, por isso que a quantidade de liminares e decisões judiciais de segunda instância reconhecendo o direito do consumidor a procedimentos hospitalares. Em princípio, a decisão que garante por escrito os motivos de atendimento vale somente para o estado do Mato Grosso do Sul, mas o entendimento firmado pelo Supremo deverá basear o julgamento de outras ações sobre assistência médica. O que é importante destacar é porque se cria uma dúvida, às vezes, no consumidor, se esse direito está limitado às pessoas que procuram um plano de saúde no estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, não é isso, até porque a resolução normativa da ANS ela tem abrangência nacional. E o que a lei garante no estado do Mato Grosso do Sul é garantido pela resolução da ANS, que é essa resolução 395 de 2016, que também garante ao consumidor o acesso à documentação com o registro da negativa do procedimento. Então, aquilo que foi garantido em norma estadual já também tem a garantia por resolução normativa da ANS, independentemente se existisse esta norma do Estado ou se existisse essa resolução da ANS, o próprio Código de Defesa do Consumidor já também garante esse acesso à informação do consumidor de toda e qualquer informação que lhe diga respeito ao contrato, que diga respeito aos procedimentos que ele pediu e não foi atendido. O consultor jurídico da Unidas, a instituição que entrou com ação no Supremo contra a lei, argumenta que a resolução da ANS já determinava que a negativa fosse justificada por escrito. Nós ingressamos em 2010 com essa ação. Em 2016, a ANS, que é uma autarquia federal que regulamenta o setor, que tem a competência para editar normas, fiscalizar as operadoras de plano de saúde no âmbito nacional, já havia regulamentado a possibilidade de, quando o beneficiário tiver um tratamento ou um procedimento negado parcial ou completamente, solicitar os motivos por escrito à operadora. E isso está na RN, Resolução Normativa 395 da ANS, e que já está em vigor desde junho de 2016. E como os problemas são variados, o assunto é recorrente. E você já viu várias matérias sobre esse tema aqui na TV Justiça. Falam que com saúde não se brinca. Mas, algumas vezes, ter um plano de cobertura nacional, por exemplo, não garante que o usuário vai ser atendido em outro estado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar garante sim a chamada portabilidade de carência, que é a possibilidade de mudar de plano de saúde sem ter de cumprir novamente os prazos integrais para cirurgias e exames mais caros. E você viu que a dor de cabeça do consumidor é comum. Mas no que se refere à negativa do atendimento pelos planos de saúde, agora a matéria está pacificada. O Supremo determinou que, em caso de negativa, a explicação deve ser clara e o consumidor pode correr atrás dos seus direitos. Se é um direito seu, você tem o direito já lhe assegurado, busque. Recorra à justiça, vá lá, insista, busque declaração por escrito, que eles se negam a dar, mas não desista. É um direito que a gente tem, né? Está pagando, o plano é para, na hora que precisa, ser atendido, está coberta, né? E para que os planos fiquem mais baratos,
e os problemas sejam minimizados. Este advogado sugere que os reajustes sejam feitos de acordo com o uso do beneficiário. Se você tem boa saúde, se você controla o seu peso, se você faz uma atividade física, se você tem os seus índices, né, de saúde positivos, você tem que ter um estímulo da operadora para que quando você renove aquele produto no final de um ano, você ganhe um desconto. Por quê? Porque você evita dispêndio da operadora, você melhora as suas condições de saúde e isso faz bem para todo o sistema. Fato é que seja com a norma do Mato Grosso do Sul, o Código de Defesa do Consumidor ou a resolução da ANS, o beneficiário agora tem a certeza de que os seus direitos estão garantidos e precisam ser respeitados. Eu vi que a gente tem que correr atrás. Diante de um não, você não baixar a cabeça e aceitar passivamente. Você tem que buscar. É seu direito, vamos buscar. E assim nós terminamos mais esta edição. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!